Pessoal, dando continuidade então ao nosso conteúdo de probabilidade, vamos falar agora sobre variáveis aleatórias, em particular agora eu vou falar sobre variáveis aleatórias discretas. Bom, o que é uma variável aleatória? Então vamos considerar o nosso espaço amostral ômega associado a um certo experimento aleatório. Então uma variável aleatória, eu vou abreviar sempre com VA, tá? Uma variável aleatória x é uma função que associa a cada elemento ômegazinho de ômega um número real x de ômega, ok? Por que a gente trabalha muito com variável aleatória? Porque muitas vezes, ao invés de trabalhar diretamente com o espaço amostral, a gente está interessado em trabalhar com uma função desse espaço amostral, né? É uma função real, ou seja, é uma função ah, que associa, né, de fato, para cada elemento do meu espaço amostral um número real. Tá? Bom, só para a gente ter um exemplo, né, vamos supor que você então estivesse inspecionando um lote de peças, né, um lote de peças, e esse lote é muito grande, e ao invés de inspecionar todas as peças, você, por exemplo, vai selecionar ao acaso, digamos, 10 peças para verificar. Né? Então, para cada peça que você observa, né, dessa sua amostra de 10 peças, você então verifica se essa peça ela é conforme ou defeituosa. Né? Então, ao fim dessa inspeção das 10 peças, em geral, né, você não está interessado na exata sequência de quais peças foram defeituosas e quais foram conformes. Né? Então, você não está interessado em saber a primeira foi conforme, a segunda foi defeituosa, a terceira foi conforme, a quarta foi conforme, a quinta foi defeituosa, etc. Né? Você, em geral, está interessado só assim, olha, das 10 peças, por exemplo, digamos, três foram defeituosas. Né? Então é isso que importa. Então você não está interessado na sequência, no elemento exatamente que ocorreu do seu espaço amostral, mas uma função, né, desse elemento, né, que você obteve, que você observou do seu espaço amostral, traduzido na forma de um número, né, um valor real. Né? Então é um exemplo de utilização de variável aleatória que facilita, né, e torna mais prática, né, o estudo, mais prático o estudo do seu problema. Okay? Então vamos ver um exemplinho aqui, olha, eu lanço 3 moedas e vamos considerar x a variável aleatória que representa o número de caras nos 3 lançamentos. Então vamos considerar que C é o resultado cara e K é o resultado coroa, tá? Para simplificar, ao invés de ficar escrevendo cara e coroa, vou escrever C e K, tá? C é cara e K é coroa. Então meu espaço amostral é formado por esses 8 elementos, né? O primeiro elemento, o primeiro resultado possível é coroa, 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 né? Esse K, 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 coroa, coroa, coroa. Depois eu tenho coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, coroa, e assim por diante até o resultado cara, cara, cara. Okay? Bom, se agora eu considerar x a variável aleatória que representa o número de caras nos 3 lançamentos, então essa variável aleatória x, né, ela é uma função desses elementos ômega aqui, ela vai assumir então esses valores 0, 1, 2 e 3. Né? Nota que se você lança uma moeda 3 vezes e conta o número de caras, o número de caras pode ser 0, 1, 2 ou 3. Né? Ok, então quem que é o valor de x se o resultado do meu experimento for coroa, coroa, coroa? Olha, se for coroa, 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 o número de caras é 0, tá certo? Se o resultado for coroa, coroa, cara, ou coroa, cara, coroa, ou cara, coroa, coroa, a minha variável aleatória é 1, porque para esses 3 resultados lá do meu espaço amostral eu tenho exatamente uma cara. Né? Ou x pode ser igual a 2 para esses 3 resultados, né? Coroa, cara, 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 coroa, cara e cara, cara, coroa. Ou x pode ser igual a 3 quando ocorrerem exatamente 3 caras. Cara, cara, cara. Então, tá aí a tradução, né, o mapeamento que a gente tem do espaço amostral, né, para os valores da minha variável aleatória que eu estou considerando. Ok?
Bom, a gente fala que uma variável aleatória é discreta se o conjunto de possíveis valores que essa variável pode assumir é finito ou, se ele for infinito, mas enumerável. A gente já viu o que é um conjunto finito e o que é um conjunto enumerável. Então, a distinção que a gente tem aqui entre variável discreta e variável contínua é exatamente aquela mesma distinção que a gente teve entre espaços amostrais discretos e contínuos. Então, a nossa variável aleatória vai ser discreta se o conjunto de possíveis valores for finito ou infinito, mas enumerável, ok? Bom, então vamos considerar aqui uma variável aleatória x discreta, ok? Uma variável aleatória x discreta, cujos possíveis valores, então, são esses valores x1, x2, x3, etc. Esse conjunto aqui pode ser finito, ele pode terminar aqui num certo xn, né? x1, x2 até xn, ou pode ser infinito, mas enumerável, por causa que a gente tem esses índices aqui, x1, x2, x3, então eles têm essa bijeção com os naturais, né? Mas não importa, pode ser finito ou infinito, ela tem que ser discreta, ok? Então, para cada possível valor de xi, valor xi da minha variável x, eu posso associar então uma probabilidade, né? A probabilidade da minha variável aleatória x assumir o valor xi. Então, a probabilidade da variável aleatória x ser igual a xi. Então, aqui tem uma distinção, né, entre a variável aleatória x e o valor que ela está assumindo, né? Então, por exemplo, lá no nosso exemplo anterior, voltando aqui, né, eu tenho uma variável aleatória x e tenho os possíveis valores dela, 0, 1, 2 e 3. Então, posso perguntar qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Qual a probabilidade de x ser igual a 1? Qual a probabilidade de x ser igual a 2? Qual a probabilidade de x ser igual a 3? Okay? Então, tem essa distinção. A gente, em geral, né, usa uma letra maiúscula para designar a variável aleatória, tá? Não é obrigado, mas em geral a gente usa, tá? Uma letra maiúscula para designar a variável aleatória, uma letra minúscula em geral designa então um possível valor dessa variável aleatória. Então, para cada valor x i da variável possível, né, para essa variável aleatória x, eu posso associar então a probabilidade dessa variável aleatória ser igual a xi. Ok? Então isso aqui é a probabilidade de x ser igual a xi, e essas probabilidades elas têm que satisfazer o seguinte, olha, para todo i, ou seja, para todos os possíveis valores dessa variável aleatória, né, para todos os x'inhos i, a probabilidade de x ser igual a xi tem que ser um número no intervalo de 0 até 1. Okay? Além disso, se eu somar todas as probabilidades, a probabilidade de x ser igual a 1, desculpa, a probabilidade de x ser igual a x1, ser igual a x2, x3, etc., se eu somar todas essas probabilidades, tem que ser igual a 1. Né? Então, em outras palavras, a probabilidade de que a variável aleatória x assuma qualquer valor deve ser um número no intervalo real, de 0 até 1, né? E a soma de todas as suas probabilidades deve ser igual a 1. Né? Ok, então isso significa o seguinte, olha, se eu tenho os possíveis valores, né, x1, x2, x3, etc., né, e eu estou distribuindo aqui as probabilidades, né, ao longo desses valores, e na hora que eu somo, né, essas probabilidades, isso tem que ser igual a 1, então significa o seguinte, olha, para cada variável, para uma certa variável aleatória x, né, eu tenho uma massa de probabilidade, é como se eu tivesse uma massa de probabilidade unitária, né, igual a 1, que eu tenho que distribuir ao longo, né, desses possíveis valores da variável aleatória. Né? Então eu tenho uma massa de probabilidade unitária que eu distribuo para esses possíveis valores da minha variável aleatória. Né? Então, a forma, né, com que essa massa unitária de probabilidade se distribui ao longo dos possíveis valores da minha variável aleatória x é o que a gente chama exatamente de distribuição de probabilidade da variável aleatória x. Né? Então, imagina o seguinte, olha, você pode ter, voltando aqui ao nosso exemplo, né, eu posso ter uma variável aleatória x que assume os valores 0, 1, 2 e 3, e eu poderia ter aqui uma outra variável aleatória y que também assume os valores 0, 1, 2 e 3, só que com probabilidades diferentes, digamos. Né? Então, x e y podem assumir os mesmos valores, 0, 1, 2 e 3, só que com probabilidades diferentes. Vamos supor que isso aconteça. Né? Então,
apesar de x e y poderem assumir os mesmos valores, né, a gente diz que a distribuição de probabilidade delas é diferente, né, porque você tem uma quantidade, né, um tijolo ali unitário de probabilidade que você distribui ao longo dos valores, 0, 1, 2 e 3. Se você distribuir isso de uma forma para a variável x e de outra forma para a variável y, elas se comportam, né, do ponto de vista probabilístico, de formas diferentes. Então elas têm distribuições de probabilidade diferentes. Okay? Então, voltando lá, né, para o exemplo do lançamento de 3 moedas, vamos obter então a distribuição de probabilidade da variável aleatória x, né, que representa o número de caras nesses 3 lançamentos, mas agora então vamos supor que essas moedas são equilibradas. Se a gente não tiver essa suposição de que as moedas são equilibradas, então a gente não tem como obter essas probabilidades, né? Então a gente precisa saber, para obter as probabilidades de x ser igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, a gente precisa saber qual é a probabilidade de cara e de coroa, né? Mas, então, se a moeda é equilibrada, então a gente tem que a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, que é meio, tá certo? Então, por exemplo, olha, a probabilidade de x, só voltando, né? Obter a distribuição de probabilidade da variável x, né? Se a variável x assume os valores 0, 1, 2 e 3, né? Obter a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória é obter a probabilidade de x ser igual a 0, a probabilidade de x ser igual a 1, a probabilidade de x ser igual a 2 e a probabilidade de x ser igual a 3. É isso que é obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória x. Né? Então vamos lá, olha. Qual é a probabilidade dessa variável ser igual a 0? Olha, a variável x só é igual a 0, ou seja, o número de caras nos 3 lançamentos só é igual a 0 se o resultado desses 3 lançamentos for coroa, coroa, coroa. Certo? Coroa, coroa, coroa. E a probabilidade desse resultado aqui é 1/8. Por que é 1/8? Por causa do seguinte, olha. Se essas moedas, né, são equilibradas, então a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa, tá certo? É igual a meio. Okay? Então vamos pegar um evento A que digamos, coroa no primeiro lançamento. Certo? Um evento B é coroa no segundo. E o evento C é coroa no terceiro. Okay? Coroa no terceiro. Ok. Qual é a probabilidade do evento A? Qual é a probabilidade no primeiro lançamento ocorrer coroa? Ora, é 1/2. Tá certo? Qual é a probabilidade de ocorrer coroa no segundo? Será que isso depende se ocorreu coroa no primeiro ou não? Né? Qual é a probabilidade de ocorrer coroa no segundo lançamento? É meio. E qual é a probabilidade B da dual? Ou seja, qual é a probabilidade de ocorrer coroa no segundo, dado que ocorreu coroa no primeiro? É meio também. Né? Qual é a probabilidade de ocorrer coroa no segundo, dado que não ocorreu A, ou seja, foi cara no primeiro? É meio, tá certo? Porque os eventos A e B, eles são independentes. Por quê? Porque são moedas diferentes. Né? Eu lancei uma moeda, depois lancei outra. O resultado de uma não influencia no outro. Né? Então a probabilidade do evento A, que é coroa no primeiro, é meio. A probabilidade de B também é meio. E a probabilidade de C também é meio. Tá certo? E os eventos A, B e C são disjuntos. Ora, ocorrer coroa, desculpa, eles são independentes, tá? Não são disjuntos, são independentes. Então, a probabilidade de coroa, coroa, coroa é a probabilidade de A interseção com B interseção com C. Tem que ocorrer A, tem que ocorrer B e tem que ocorrer C. Se eles são independentes, a probabilidade da interseção entre eles é simplesmente o produto das suas probabilidades. Então vai ser meio vezes meio vezes meio. Meio vezes meio vezes meio vai dar 1/8. Okay? Então, a probabilidade do resultado coroa, coroa, coroa é exatamente 1/8. Mas note como as moedas são equilibradas, né? Então a probabilidade de cara também é meio. Né? Então, na verdade, a probabilidade de qualquer um dos 8 possíveis resultados vai ser 1/8. Né? Qualquer um dos 8 possíveis resultados, né? Se fosse cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, cara, né? Todos eles têm probabilidade de 1/8. Tá certo? Vou apagar aqui um pouco, a gente continuar. Então, bom, agora vamos obter a probabilidade de x ser igual a 1. A probabilidade de x ser igual a 1 é a probabilidade do número de caras nos 3 lançamentos ser igual a 1. Né? Então pode ocorrer coroa, coroa, cara,
coroa, cara, e cara, coroa, né? Então eu quero a probabilidade desse, união com esse, união com esse. Mas esses três eventos aqui, esses três resultados são disjuntos. Por que eles são disjuntos? Porque, olha, se ocorreu coroa, cara, então não ocorreu coroa, cara. Esse resultado é diferente desse. A probabilidade desse aqui é 1/8, desse aqui também é 1/8 e desse aqui também é 1/8. Então, como eles são disjuntos, os três, basta eu somar as três probabilidades. Então vai ser 1/8 mais 1/8 mais 1/8, vai dar 3/8. Qual a probabilidade de x ser igual a 2? Bom, os resultados que me dão exatamente duas coroas, né, são coroa, cara, coroa, cara e cara, coroa. De novo, a probabilidade de cada um deles é 1/8, eles são disjuntos, né? Então basta eu somar as probabilidades, vai dar 3/8. E a probabilidade do número de cara ser igual a 3 é só se ocorrer o resultado cara, né? Cara, ocorre com probabilidade de 1/8, então a probabilidade de x ser igual a 3 é 1/8. Então está aí a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, né? A distribuição de probabilidade dela é caracterizada, né, quando eu informo, então, cada um dos seus possíveis valores com as suas respectivas probabilidades. Né? Imagina, só para a gente pensar aqui um pouquinho, né, se essas moedas não fossem equilibradas, né, se elas não fossem equilibradas, então essas probabilidades aqui seriam diferentes. Né? Por exemplo, se a probabilidade de cara fosse maior que a probabilidade de coroa, né? Então a probabilidade de x ser igual a 3 seria maior do que a probabilidade de x ser igual a 0. Né? Então essas probabilidades aqui só valem, né, porque essas moedas, né, são equilibradas. Okay? Se elas não fossem, então a distribuição de probabilidade da variável aleatória seria diferente, muito embora ela pudesse assumir exatamente os mesmos valores, 0, 1, 2 e 3, só que seriam com probabilidades diferentes, ok? Ok, um conceito importante que a gente tem é o de função de distribuição. A função de distribuição de uma variável aleatória. Aqui a gente caracterizou, né, a nossa variável aleatória, a distribuição dela, através do que a gente chama de função de probabilidade. Né? O que é a função de probabilidade? É aquela que te informa para cada valor xi, né, qual é a probabilidade da sua variável aleatória ser igual a xi. Então essa função aqui, probabilidade de x ser igual a xi, é o que a gente chama de função de probabilidade. Né? Ela te dá exatamente, né, qual é a distribuição de probabilidades da sua variável aleatória. Mas existem outras formas de caracterizar essa distribuição, e uma delas é o que a gente chama de função de distribuição, a outra era a função de probabilidade. Agora a gente vai falar de função de distribuição, também chamada de função de distribuição acumulada ou de função de probabilidade acumulada. Tá? Então, se falar função de distribuição ou função de distribuição acumulada ou função de probabilidade acumulada, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, a definição dela é bem simples, só que muitas vezes causa confusão nos alunos. Então vamos prestar atenção, olha. Seja x, então, uma variável aleatória, tá ok? Qualquer. Tá? A gente aqui está trabalhando, no momento, com variáveis aleatórias discretas, mas a definição aqui de função de distribuição é a mesma para variáveis aleatórias discretas e contínuas. Tá? Então, a função de distribuição da variável aleatória x é essa função definida para todos os números reais, tá certo? Mapeando, então, no conjunto, no intervalo 0, 1, tá? E ela é definida como, olha, a f para um certo valor real x qualquer vai ser simplesmente a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a esse x, que x então é um número real qualquer, tá? Então, voltando, olha, f de x é um número real qualquer, f de x é a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a x, ok? No caso discreto, olha, essa definição aqui, ela vale para o caso discreto e para o caso contínuo, tá? Qual que é a diferença do caso discreto e do caso contínuo? É a forma com que você calcula isso aqui. Né? Para você calcular isso aqui no caso discreto, você usa uma soma. Tá? No caso contínuo vai ser diferente. Tá? Então, no caso discreto, essa função de distribuição da variável aleatória x, então, pode ser calculada como, olha, a f zona, né, de x vai ser a soma das probabilidades da minha variável aleatória x ser igual a x i para todo x i que for menor ou igual
ao x que você está considerando. Esse x aqui, olha, é o mesmo que está aqui. Tá? Então, se você está calculando para esse xzinho, você tem que pegar todos os possíveis valores da sua variável aleatória que são menores ou iguais a xzinho e somar as probabilidades deles. Okay? Parece um pouco confuso, mas a gente vai ver aqui agora não é tanto assim, mas a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Então, para aquele exemplo lá do lançamento das 3 moedas equilibradas, vamos obter a função de distribuição então da variável aleatória x, que representa o número de caras. A gente já tem a distribuição dela, né? A gente já viu que a probabilidade do número de caras ser 0 é 1/8, ser igual a 1 é 3/8, ser igual a 2 é 3/8 e ser igual a 3 é 1/8. Então, agora para obter... Opa, aqui está errado, né, pessoal? Obter a função de distribuição, né? Então, nós devemos determinar, então, o valor de probabilidade de x ser menor ou igual a x para todos os números reais x, né? Já que a função de distribuição, f de x, ela é exatamente a probabilidade de x ser menor ou igual a x, né? Em que o x aqui é um número real. Essa é a definição. Então eu tenho que calcular essa probabilidade aqui para todo x real. Ok? Bom, lembrando então, a minha variável aleatória só pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3, com essas probabilidades, 1/8, 3/8, 3/8 e 1/8. Né? Então, antes da gente fazer a conta ali, eu vou fazer aqui, olha, né, imagina que aqui está o 0, 1, 2 e o 3. A minha variável aleatória assume o valor 0 com probabilidade 1/8, o valor 1 com probabilidade 3/8, o valor 2 com probabilidade 3/8 e o valor 3 com probabilidade 1/8. Né? Então vamos supor que isso aqui, né, seja probabilidade. Né? Aqui 1/8 e aqui 3/8. Né? Então aqui também é 3/8 e aqui também é 1/8. Ok? Então vamos pegar agora um valor de x real menor do que 0, estritamente menor do que 0. Então pega um número aqui, olha, está à esquerda do 0, menor do que 0. Está aqui o meu x. Okay? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual a esse x? Nota, pessoal, eu não estou calculando a probabilidade de x ser menor do que 0, não é isso. Aqui está a minha variável aleatória. Aqui, esse x é um valor que a minha variável aleatória assume. E aí eu estou calculando a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a esse cara. Okay? Então, o que eu estou calculando, repetindo, é a probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual a um número real x, em que esse x é menor do que 0. Então, imagina que esse x está aqui. Né? A minha variável aleatória, x, representa o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Número de caras de 3 lançamentos de uma moeda. Qual é a probabilidade de você lançar uma moeda 3 vezes, contar o número de caras, chama isso de x, né? E esse número de caras ser menor ou igual a um número que é menor do que 0. Por exemplo, vamos pegar x igual, só para a gente exemplificar, vamos pegar x igual a, sei lá, menos 1. X é menos 1, que é menor do que 0. Qual é a probabilidade de você lançar uma moeda 3 vezes, contar o número de caras, e esse número de caras ser menor ou igual a menos 1? Ou seja, um número que é menor do que 0. Essa probabilidade é 0. Né? Porque o número de caras só pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3. A probabilidade de ele ser menor ou igual a um número que é menor do que 0 é 0. Ok? Ok, vamos pegar agora um número real que está entre 0 e 1, podendo ser inclusive o 0, tá? Então ele é maior ou igual a 0, mas menor do que 1, tá? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória, que é o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda, ser menor ou igual a esse x? Por exemplo, vamos pegar esse x sendo igual a 0. Igual a 0, porque ele pode ser maior ou igual a 0, tem que ser menor do que 1. Vamos pegar ele igual a 0, por exemplo. Qual é a probabilidade de você lançar uma moeda, aliás, lançar uma moeda 3 vezes, né, contar o número de caras, e esse número de caras ser menor ou igual a 0? Ora, como o número de caras pode ser 0, 1, 2 ou 3, a probabilidade dele ser menor ou igual a 0 vai ser exatamente a probabilidade dele ser igual a 0, é a única possibilidade que você tem. Né? Então essa probabilidade é 1/8. E isso vai ser verdade para qualquer número real entre 0 e 1.
né? Pega x igual aqui igual a meio, okay? Que está entre 0 e 1. Qual é a probabilidade do número de caras ser menor ou igual a meio? Ora, o número de caras só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então a probabilidade dele ser menor ou igual a meio é só se ele for 0. Okay? Então isso vai dar 1/8. Agora vamos pegar um número maior ou igual a 1 e menor do que 2. Para começar, vamos pegar igual a 1. Igual a 1. Qual é a probabilidade de você lançar então uma moeda 3 vezes, contar o número de caras, né? E esse número de caras ser menor ou igual a 1? X aqui, eu estou fazendo x igual a 1. Qual é a probabilidade do número de caras ser menor ou igual a 1? Olha, como o número de caras só pode ser 0, 1, 2 ou 3, a probabilidade de ele ser menor ou igual a 1 vai ser a probabilidade do 0 mais a probabilidade do 1. 1/8 mais 3/8 vai dar 4/8. Isso vai ser verdade para qualquer número também entre 1 e 2. Né? Entre 1 e 2, se você fizer, vai ser exatamente a mesma probabilidade. Tá? Então pega aqui, por exemplo, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,5. 1,5. Você lançou uma moeda 3 vezes, contou o número de caras. Qual a probabilidade desse número de caras ser menor ou igual a 1,5? Olha, vai ser a probabilidade de ser 0 cara mais a probabilidade de ser 1 cara. Bom, agora para o x maior ou igual a 2 e menor do que 3, né? Para qualquer x nesse intervalo, de 2 até menor do que 3, a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a esse x vai ser a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2. Vai dar 1/8 mais 3/8 mais 3/8 dá 7/8. Pessoal, não confundir, olha, eu não estou calculando aqui a probabilidade de 2 menor ou igual a x menor do que 3. Não é isso que eu estou calculando. Né? Qual que é essa probabilidade aqui? Olha, a probabilidade de você lançar uma moeda 3 vezes, contar o número de caras, e esse número de caras ser maior ou igual a 2 e menor do que 3, isso aqui vai ser a mesma probabilidade de isso igual a 2. Essa variável só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então a probabilidade de ser maior ou igual a 2 e menor do que 3 é só se ela for igual a 2. Essa probabilidade aqui daria 3/8. 3/8. Mas não é isso que eu estou calculando. Tá? Eu estou calculando a probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual a um x, em que esse x é um número que está nesse intervalo, de 2 até menor do que 3. Tá? Então, pega, por exemplo, 2,5. A probabilidade da minha variável aleatória x ser menor ou igual a 2,5 vai ser a probabilidade dela ser 0, mais a probabilidade dela ser 1, mais a probabilidade dela ser 2. Isso vai dar 7/8. Ok? E para qualquer x maior ou igual a 3, a probabilidade da minha variável aleatória ser menor ou igual a esse cara, por exemplo, pega qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3? Olha, essa variável aleatória só pode ser 0, 1, 2 ou 3. A probabilidade dela ser menor ou igual a 3 é 1. Né? Vai ser a probabilidade do 0, mais a probabilidade do 1, mais a do 2, mais a do 3. Vai dar exatamente 1. Então está aqui a minha função de probabilidade acumulada, minha função de distribuição. Né? Eu tenho para todos os números reais, de menor do que 0, no intervalo de 0 até 1, de 1 até 2, 2 até 3 e maior do que 3, maior ou igual a 3, eu tenho todos os valores dessa variável, dessa função. Né? Então a minha função é essa escadinha aí, né? Essa escadinha, olha, ela é 0, vamos voltar aqui, olha, para todo x menor do que 0, a minha função, que é esse cara aqui, né, f zona de x, ela é igual a 0. Né? Ela é igual a 0 aqui, ó, tá vendo? Para qualquer x menor do que 0. Né? Opa. Ela é 1/8 para todo x de 0 até antes do 1. Então aqui, ó, quando ela chega em cima do 0, ela salta para 1/8. E ela continua valendo 1/8 aqui para qualquer valor de x. Só que quando ela chega no 1, ela dá um salto de novo, vai lá para o meio. Né? Continua igual a meio entre 1 e 2. Quando chega em cima do 2, ela salta para 7/8. Continua 7/8. Quando chega em cima do 3, ela salta para 1 e permanece igual a 1. Né? Nota, olha, se você pegar aqui, né, um x aqui, por exemplo, x igual a 5, né, que está à direita do 3. Qual é a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual a 5? Né? É 1. Isso vai acontecer com certeza. Né? Se você lançar uma moeda 3 vezes e contar o número de caras, qual a probabilidade do número de caras ser menor ou igual a 5? É 1.
com certeza vai ser menor ou igual a 5. Né? Então essa aqui é a ideia. Então, uma coisa que a gente tem que notar aqui é que a nossa função de distribuição para variável aleatória discreta, ela é descontínua. Né? Ela é descontínua, nota. Ela é uma função de piscadinha, né? Para dar esses saltos aqui. Então ela tem um salto aqui, outro salto aqui, outro salto aqui, outro salto aqui. Né? Então ela apresenta saltos exatamente nos valores da variável aleatória x, né, que possuem probabilidade positiva. Então aqueles valores da variável aleatória que são possíveis, né, que tem probabilidade positiva, nesses valores a minha função de distribuição, né, de probabilidade acumulada, ela possui saltos. Né? A altura desse salto é exatamente o valor da probabilidade. Então, por exemplo, olha, se eu, ao invés de ter a minha função de probabilidade, que é essa daqui, imagina que eu não soubesse essas probabilidades, né? E ao invés disso eu tivesse a minha função de distribuição, né? Se eu tivesse aqui a função de distribuição, como é que eu poderia obter quais são os possíveis valores dessa variável aleatória e quais as suas probabilidades? Bastaria eu olhar, olha, ela tem salto no 0, no 1, no 2 e no 3. Então esses são os possíveis valores da minha variável aleatória. E quais são as probabilidades? Olha, em cima do 0, ela salta de 0 para 1/8. 1/8 menos 0 dá 1/8. Então a probabilidade do 0 é 1/8. Em cima do 1, ela salta de 1/8 para meio. Então a probabilidade em cima do 1 é a altura desse salto. Vai ser meio menos 1/8, que vai dar 3/8. Em cima do 2, ela salta de meio para 7/8. A altura desse salto é 3/8. Então a probabilidade do 2 é 3/8. E em cima do 3, ela salta de 7/8 para 1. Então a altura desse salto é 1/8. Então a probabilidade do 3 é 1/8. Né? Então assim que a gente pode saber obter, né, a função de probabilidade a partir da função de distribuição. Okay? Vamos ver mais um exemplinho aqui. Olha, vamos considerar x, né, a variável aleatória cuja função de distribuição é dada por essa expressão aqui. Né? Então ela vale 0 para valores de x menores do que menos 2, vale meio para valores de x de menos 2 até antes do 0, né? Vale 4/5 em cima do 0 até antes do 3 e vale 1 para valores de x maiores ou iguais a 3. Pessoal, se bater o olho nessa função, você tem que ver na hora que essa variável aleatória é discreta. Tá? Por que ela é discreta? Porque a sua função de distribuição é descontínua. Depois a gente vai ver que para variáveis contínuas a função de distribuição é uma função contínua. Né? Então aqui, olha, ela tem descontinuidades. Né? Ela vale 0 para valores de x menores do que menos 2. Chega em cima do menos 2, ela já vale meio, então ela saltou de 0 para meio. Né? Então, bateu o olho aqui, você tem que ver na hora que essa variável aleatória é discreta, ok? Então, olha, como a gente viu, né, a probabilidade num certo ponto é a altura do salto, né, na função de distribuição. Então, ela tem descontinuidades nos pontos menos 2, 0 e 3. Então, essa variável aleatória ela pode assumir exatamente esses valores, menos 2, 0 e 3. Obter, então, a sua função de probabilidade, né, significa dizer quais são as probabilidades, né, desses três valores. Qual é a probabilidade de x ser igual a menos 2, igual a 0 e igual a 3. Né? Então, a probabilidade do x ser igual a menos 2 é a altura do salto que tem lá em cima do menos 2. Ó. Em cima do menos 2, ela salta de 0 para meio. A altura do salto é meio. Né? Em cima do 0, ela salta quanto? De meio para 4/5. Vamos voltar aqui. Ó. De 1 meio para 4/5 em cima do 0. Né? E em cima do 3, ela salta de 4/5 para 1. Né? Então, a altura dos saltos aqui são 1 meio, 3 décimos e 1/5. Né? A probabilidade do x ser igual a menos 2 é meio, a probabilidade de ser igual a 0 é 3 décimos, e a probabilidade de ser 3 é 1/5. Né? Você pode checar aqui se isso aqui é de fato uma distribuição de probabilidade, verificando se essas probabilidades somam 1. Né? Aqui de fato somam, porque meio mais 3 décimos mais 1/5, né? 1/5 mais 3 décimos dá meio. Com meio dá exatamente 1. Né? Então, satisfazendo aí as condições, né, para as probabilidades, né, dos três possíveis valores aí da minha variável aleatória. Bom, essa função de distribuição ela tem algumas propriedades. Né? Ela tem algumas propriedades para variáveis contínuas, ela tem algumas propriedades a mais, né? A gente vai ver mais para frente,
mas essas propriedades aqui valem tanto para o caso discreto quanto para o contínuo, tá? Nós vamos ver aqui então, olha, seja x uma variável aleatória e f aqui, a sua função de distribuição acumulada. Então, a f é uma função não decrescente, né? O limite dessa função quando x tende a menos infinito é zero, e o limite dessa função quando x tende a infinito é igual a 1. Bom, primeiro, né, f é não decrescente. De fato, olha, para provar que uma função é não decrescente, que ela não decresce, então você tem que ter o seguinte, olha, se um certo valor x2 é maior do que x1, então o f de x2 tem que ser maior ou igual ao f de x1. Isso quer dizer que a função é não decrescente, ela não decresce, né? Então vamos considerar aqui, né, um valor x1 menor do que o x2, e vamos pegar, eu tenho que provar então que para essa função f-zona, se o x1 é menor do que x2, então a f-zona de x1 tem que ser menor ou igual a f-zona de x2, é isso que eu tenho que provar, tá? Então vamos pegar aqui os eventos A. O evento A é o evento que ocorre quando a minha variável aleatória, x, é menor ou igual a x1. E o evento B é o evento que ocorre quando a minha variável aleatória x é menor ou igual a x2. Vou fazer um desenhozinho aqui, né? Aqui eu tenho x1, e aqui eu tenho x2 sendo maior do que o x1. O evento A é x menor ou igual a x1. Então o evento A seria esse pedaço aqui da reta, né? E o evento B é x menor ou igual a x2, esse pedaço aqui, certo? Está claro que x1 é um subconjunto de x2, certo? O evento, se o x1 ocorre, então x2 ocorre com certeza, né? Então x1 é um subconjunto de x2. Mas a gente já viu lá nas propriedades, né, de probabilidade, quando a gente fez algumas proposições, demonstramos algumas proposições, né, de que se A é um subconjunto de B, então a gente tem que a probabilidade de A é menor ou igual à probabilidade de B. A gente demonstrou isso, né? E de fato aqui a gente tem um evento A e um evento B, e aqui nesse caso o A é de fato um subconjunto de B, né? Então a gente tem que ter aqui que a probabilidade de A tem que ser menor ou igual à probabilidade de B. Okay? Ora, mas o A é x menor ou igual a x1. Né? Então eu tenho que a probabilidade do A, que é x menor ou igual a x1, tem que ser menor ou igual à probabilidade do B, que é x menor ou igual a x2. Ora, mas a probabilidade de x ser menor ou igual a x1 é f-zona de x1, pela definição de função de distribuição. Né? E a probabilidade de x ser menor ou igual a x2 é f-zona de x2. Então, nós acabamos de provar que se x1 é menor do que x2, então a f-zona de x1 tem que ser menor ou igual a f-zona de x2. Então essa função é não decrescente. Não tem jeito de você aumentar o valor de x, né, e a probabilidade de x ser menor ou igual a x, né, você aumentar esse x aqui, olha, e essa probabilidade aqui diminuir. Isso não vai acontecer. Né? Isso significa o seguinte, olha, você tem aqui os possíveis valores da sua variável aleatória. Né? Quando você pega um certo valor x aqui, o que está acumulado para cá, né, ou seja, menor do que esse valor x, você tem uma certa probabilidade acumulada aqui. Né? Se você andar com esse x para cá, você acumula mais probabilidade. O máximo que vai acontecer é você não acumular mais nada. Né? Se você andou só para cá, olha, né? Então esse cara aqui, você daqui para cá você não acumulou mais nada. Né? Mas ela não decresceu, ela só não cresceu. Mas à medida que você vai andando, né, certo, para cá, você vai acumulando mais probabilidade. Não tem como você acumular a probabilidade e o valor da função decrescer, não tem como. Né? Só se você tivesse probabilidade negativa, mas isso não vai acontecer. Okay? Bom, a segunda propriedade, né, que o limite dessa função quando x tende a menos infinito é zero. Olha, pela definição da função de distribuição, né, a f-zona de x para variáveis discretas vai ser a soma, né? Imagina o seguinte, olha, eu tenho aqui os possíveis valores da minha variável aleatória, né, onde eu tenho probabilidade positiva. Aí eu pego aqui um valor de x, xzinho. Né? Quem é a probabilidade de x ser menor ou igual a x? Olha, eu vou somar todas as probabilidades dos valores de x, então x1, x2, 3, 4, né, e etc. Então eu vou pegar e somar todas as probabilidades do x1, do x2, do x3, desde que x seja menor ou igual ao x que eu estou considerando. A probabilidade do x4 aqui eu já não vou somar.
né? Então eu vou somar todas as probabilidades de x ser igual a xi para todos os xi's que forem menores ou iguais ao x'inho que eu estou considerando, não é isso? Ok, se esse x'inho aqui for para menos infinito, x'inho, né, o limite quando o x'inho vai para menos infinito, qual vai ser o xi que vai ser menor ou igual a esse x aqui, olha, que vai para menos infinito? Não vai ter nenhum xi que vai ser menor ou igual a esse cara, né? Então, quem que eu vou somar aqui? Ninguém. Nossa probabilidade vai ser 0. Né? Por outro lado, quando eu fizer o x tender a infinito, quem vão ser os valores de x i que vão ser menores ou iguais a x que está indo para infinito? Esse cara aqui está indo para infinito. Ora, todos esses x i's vão ser menores do que o x, porque o x está indo para infinito. Então, quem que eu vou somar aqui? Todos, né? Todos os x i's. E a gente já viu que se você somar todos, a probabilidade de x é igual a xi. Se você somar todos, isso aqui tem que ser 1. Né? Então, o limite da f zona quando x vai para infinito tem que ser exatamente